Pessoal, aqui é Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estamos aqui no programa Fique em Casa Aprendendo. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de análise combinatória, né? Já até comentamos aqui sobre o princípio fundamental da contagem, né? Que é a base dos problemas de análise combinatória. E o que é análise combinatória? Já falou aqui, é o ramo da matemática responsável por estudar os problemas de contagem. E o instrumento que serve de base para os problemas de contagem é o princípio fundamental da contagem, tá? Então, a maioria dos problemas de contagem você pode utilizar esse princípio, né? Além dos outros problemas de análise combinatória, como combinação, arranjo, que você também pode utilizar o princípio fundamental. Tá? Lembrando só o que é o princípio fundamental da contagem. Imagine uma situação aqui que eu tenho 3 calças e tenho 4 camisas. E eu não quero repetir minha roupa, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de me vestir sem repetições. Então veja bem, eu posso fazer isso através do princípio. Quantas possibilidades eu tenho de calça? Tenho 4 calças, então 4 possibilidades de calça. Quantas camisas eu tenho? 3. Então, para eu saber de quantas maneiras diferentes eu vou poder me vestir, basta multiplicar o 4 pelo 3, que dá 12. Esse é o princípio fundamental da contagem. Tá? Já falamos aqui em aulas passadas. Hoje é uma aula, a gente vai fazer exercícios de fixação. Resolver alguns problemas aplicando esse princípio. Ok? Então, vamos lá para a primeira questão. Olha só. Para ir à praia, Silvia pretende colocar um biquíni e uma canga. Sabendo que ela possui 5 biquínis diferentes e 3 modelos de canga. Determine o número de maneiras distintas de Silvia se vestir. Então, muito parecido com o que eu falei há pouco, né? Você tem aqui o biquíni, vamos supor que aqui seja a quantidade de biquínis que Silvia tem. Tá? E aqui você tem a quantidade de cangas que Silvia tem. Tá? Silvia tem uma quantidade de cada um desses itens aqui. Então, quantos biquínis ela tem? Ela tem 5, né? Tem 5 biquínis. Ok? E quantas cangas ela tem? Ela tem 3. 3 cangas. Tá? Então, para eu saber de quantas maneiras diferentes ela pode ir à praia vestindo um biquíni e uma canga, basta você multiplicar aqui, ó, essas possibilidades. Bastante simples. Então, você tem 15 maneiras diferentes. 15 possibilidades diferentes de Silvia ir à praia usando um biquíni e uma canga. Tá? Então, para resolver o problema, eu usei o princípio fundamental da contagem. Ok? Vamos para a próxima questão. Ó, um restaurante oferece almoço de R$ 20, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. De quantas formas diferentes um cliente pode fazer seu pedido se existem 4 opções de entrada, 3 opções de prato principal e 2 opções de sobremesa, tá? Então, de quantas maneiras diferentes a pessoa pode se servir de um prato principal, uma sobremesa e uma entrada, tá? Então, vamos resolver a questão. Beleza, então vamos colocar aqui nessa reta a quantidade de entradas, certo? Vamos colocar aqui a quantidade do prato principal, quantas opções de prato principal tem, e vamos colocar aqui a quantidade de sobremesas. Quantas sobremesas tem? Tá? Então vamos olhar os dados. São 4 opções de entrada. Então você tem 4 opções aqui de entrada. Certo? Você tem 3 opções de prato principal. Então, você coloca aqui a quantidade de prato principal, que são 3. E você também tem 2 opções de sobremesa. Ok? 2. Então, para eu saber de quantas maneiras ele pode se servir
por um prato principal, uma sobremesa e uma entrada, basta você multiplicar as possibilidades. Tá? Então você vai pegar 4 multiplicado por 3 multiplicado por 2. Então você tem aqui um total de 24 possibilidades. São 24 maneiras diferentes que ele pode jantar. Veja como é bastante simples, né? Olha só, vamos lá. Questão de número 3. Tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter. Tá? Então vamos prestar bem atenção que aí já é um pouquinho diferente. Né? Então, lê novamente. Tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos, a quantidade de números divisíveis por 5. Então vamos lá. Olha, primeiro, quais são os números ímpares? Né? Eu tenho que saber quais os números que eu vou poder formar. Então os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. É isso? 1, 3, 5, 7 e 9 são os números ímpares. Os números que eu vou formar são números de 4 algarismos. 4 dígitos. Só que aí a gente tem que prestar bem atenção numa coisa. A questão fala que os números eles devem ser divisíveis por 5. Para ser divisível por 5, ele tem que ser um múltiplo de 5. E o número múltiplo de 5, ele termina ou em 0 ou em 5. Só que não tem o 0 aqui. Então, o número que eu vou formar, ele obrigatoriamente tem que ter 5 no final. Tá? Por quê? Porque ele quer saber quais são divisíveis por 5. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5. Como a questão fala também em quantos algarismos distintos, quantos algarismos eu posso colocar aqui? Ah, professor, são 5 algarismos. Não, porque como ele fala que os algarismos são distintos, eu não posso colocar os 5. Tá? Então aqui eu vou ter apenas 4 possibilidades. Ó. Nesse primeiro algarismo eu tenho 4 possibilidades, porque eu não posso colocar os 5, porque eu já coloquei aqui. E aqui, quantas possibilidades é que eu tenho? Olha, aqui eu já não posso colocar o 5, nem posso colocar o elemento que eu coloquei aqui. Veja só, eu não posso colocar o 5 que já está aqui, nem o elemento que eu coloquei aqui. Ó. Então, eu vou ter aqui, para esse algarismo, apenas 3 possibilidades. E para esse último, eu não posso colocar o algarismo que eu coloquei aqui, eu não posso colocar o algarismo que eu coloquei aqui, e eu não posso colocar o 5. Ou seja, restam apenas 2 opções. Certo? E nesse último aqui, eu tenho apenas uma opção, que eu tenho que colocar o 5. Tá? Então, se eu aplicar agora o princípio, eu vou poder formar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. 24 possibilidades. 24 números. Usando os números ímpares, né, que a questão fala, números distintos. Se ele não falasse em números distintos, aí não, aqui eu teria 5 possibilidades, aqui eu teria 5. Tá? Mas como ele fala que os algarismos são distintos, não pode haver repetição, turma. Presta bem atenção nesses detalhes, tá? Que é importante a gente interpretar bem a questão para a gente não errar bobagem. Ok? Claro? Então vamos para a próxima questão. Tomando algarismos ímpares, 250 candidatos submeteram-se a uma prova com 5 questões de múltipla escolha. Cada questão com 3 alternativas e uma única resposta correta. Admitindo-se que todos os candidatos assinalaram para cada uma única alternativa, pode-se afirmar que pelo menos um candidato errou todas as respostas. 2 candidatos assinalaram exatamente as mesmas alternativas. Um candidato acertou todas as respostas.
a metade dos candidatos acertou mais de 50% das respostas. E a metade dos candidatos errou mais de 50% das respostas. Tá? Então, vamos lá para a questão. Olha só, primeiro eu tenho que analisar o total de pessoas, né? Eu tenho um total aqui, turma, um total de 250 candidatos. 250 candidatos. Certo? 250 candidatos. Cada um respondeu 5 questões e cada questão tem 3 alternativas. Tá? Então foram 5 questões que foram respondidas, né? 5 questões. E cada questão dessa aqui tem 3 alternativas. O que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular quantas possibilidades de resposta existem nessa situação. De 5 questões, eu tenho 5 questões e cada questão tem 3 opções. Certo? Cada questão dessa tem 3 opções. Olha só, então veja bem. Então essa aqui, ó, tem 3 opções. Vamos supor que tem A, B e C. Ela pode ser A, pode ser B, pode ser C. Tá? Essa outra questão, essa aqui é a primeira questão, aqui é a segunda questão, aqui é a terceira questão, aqui é a quarta questão e aqui é a quinta questão. Certo? Então vamos supor que na primeira questão, são 3 opções. A segunda questão também você tem 3 opções. Certo? A terceira questão também você tem 3 opções. A quarta questão também você pode marcar qualquer uma das 3 opções. Certo? E aqui na quinta questão você tem 3 opções também. Olha, se eu for fazer essa multiplicação, eu vou saber quantas possibilidades eu tenho de respostas. Quantas respostas ou sequência de respostas eu posso formar nessa situação aí. Basta eu multiplicar 3 multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 3. Que eu posso representar isso aqui também através de potência, né? Posso dizer que isso aqui é 3 elevado à quinta. Certo? Então, isso aqui, se você fizer essa conta, você vai encontrar 243 possibilidades de resposta. Ora, turma, se tem 243 respostas possíveis, ou sequência de respostas possíveis, e tu tem 250 candidatos, então teve gente que teve resposta igual. Por quê? Porque o número de candidatos que fizeram a prova, que são 250, ele é maior do número de respostas possíveis. Certo? Então, a única opção ali que pode ser verdadeira é a letra B. 2 candidatos assinalaram exatamente as mesmas alternativas. Na verdade, é pelo menos 2 candidatos assinalaram exatamente a mesma alternativa. Porque eu tenho mais gente fazendo prova do que possibilidade. No caso, foram 7. Certo? Então, questãozinha boa também de análise combinatória de princípio fundamental da contagem. Ok? Vamos responder aqui essa 7ª questão. Em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas 3 letras. Na linguagem dessa civilização, as palavras de 1 a 4 letras. Então, existiam palavras de 1 a 4 letras. Existe palavra com uma letra só, existe a palavra com 2 letras, existe palavra com 3 letras. Existe palavra de 4 com 4 letras. Certo? Então ele quer saber quantas palavras existiam na linguagem dessa civilização. Quantas palavras existiam na linguagem dessa civilização. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui quantas letras, o total de letras? Nós temos aqui 3 letras. 3 letras. O alfabeto dele só tem 3 letras. Tá? Só que aí é o seguinte, existiam palavras com uma letra só. Ora,
Essa palavra com uma letra, você tem quantas possibilidades? Eu tenho 3. Né? Eu tenho 3 possibilidades aí. Ó. 3 possibilidades. Né? Você pode colocar qualquer uma das 3 letras. Mas ele tem palavras também com 2, né? Que ele fala de palavras de 1 a 4. Então tem palavras que tem 2 letras. Vamos analisar aqui as palavras que tem 2 letras. Olha só. Então aqui você tem 3 possibilidades aqui. Você pode usar na primeira letra qualquer uma das 3. E aqui também você pode colocar qualquer uma das 3. Ó. Então quantas palavras com 2 letras eu tenho? Eu tenho 9. Usando o princípio fundamental da contagem. Eu tenho 9 palavras com 2 letras, certo? Vamos analisar agora a quantidade de palavras com 3 letras. Palavras com 3 letras. Então, você tem aqui, na verdade, 3 opções. Tá? Então, aqui você tem 3. Aqui nesse primeiro você tem 3. E aqui você tem 3, porque você pode colocar qualquer uma das 3 letras do alfabeto. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 27 palavras. Palavras com 3 letras. E, para finalizar, eu tenho palavras com 4 letras. Palavras com 4 letras. Certo? Então, vamos ver quantas palavras com 4 letras existem aí nesse alfabeto, né? Então, você tem aqui. Então, nessa primeira eu tenho 3 opções. Tá? Nessa segunda eu tenho 3 opções. Nessa terceira eu tenho 3 opções. E na quarta aqui eu tenho 3 opções também. Ok? Se eu for fazer o princípio, aplicar o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar esses elementos aqui, então eu vou ter, no caso, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, e 27 vezes 3 dá 81 palavras. Eu tenho aqui 81 palavras. Ora, galera, então o que a gente vai fazer agora para saber o total? Tá? Eu vou calcular quantas palavras tem com uma letra, quantas palavras tem com 2, quantas palavras tem com 3 e quantas palavras eu tenho com 4. Certo? Na verdade, agora basta você somar. Você tem o 3 somado com 9, somado com 27, somado com 81. Tá? 3 mais 9 dá 12. Não é isso? 27 somado com 81. Tá? Então, somando aí 12 com 108, você vai ter 120 palavras. Então, esse alfabeto, ele pode formar 120 palavras no total, certo? Com essas 3 letras. Então, a gente usou aí o princípio fundamental da contagem para poder resolver o problema da civilização. Você tem 120 palavras possíveis que você pode formar com essas 3 letras. Galera, análise combinatória, toda ela é baseada no princípio fundamental da contagem, na multiplicação de possibilidades. São várias e várias situações, tanto questões que você vai fazer de concurso, também uma situação que você pode se deparar na sua vida, onde você precisa saber a quantidade de possibilidades de alguma coisa. Tá? De uma senha, quantas senhas possíveis, a gente pode utilizar esse princípio aqui, que ele é bastante útil na resolução de problemas com contagem. Ok? Então, até a próxima. Hashtag Fique em Casa Aprendendo.